Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom que vocês estão aqui, que bom que estamos todos nós aqui, né? Como diz a letra da música, né, que nós cantamos no início, né? Em nome da Trindade, né, nós dizemos que bendito seja Deus, né, que nos reuniu no amor de Cristo, que é uma frase, na verdade, tirada da missa, né? Então, que é retirada do início da celebração eucarística, quando o padre nos saúda, né, na liturgia, quando o padre nos saúda na liturgia latina, né, no início nós respondemos isso. Irmãos, eu quero só me apresentar antes de começar, né, a pregação, se alguém não me conhece, né. Então, meu nome é Fábio, graças a Deus, né, pela graça de Deus e não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus eu participo da renovação carismática aqui na cidade desde o início, né? Desde 94, quando ela começou, que foi oficializada. Na verdade ela começou um pouquinho antes, depois oficializaram em 94, né? E graças a Deus desde essa época de 1994 participo. Eu gosto de brincar que eu falo que sou do milênio passado, né? Que eu participo, e na verdade é do milênio passado mesmo, né? Porque o milênio mudou ali de 2000 para 2001. Então estamos nessa busca, né, nessa busca pelo céu, né, perseverando, né, com o objetivo de alcançar, né, de um dia estar face a face com o Senhor. Né, esse tem sido, espero alcançar, mas tem sido o grande objetivo da minha vida, né, procurar me deixar que Deus me molde para que eu seja cada vez mais parecido com Cristo, né. Não é fácil, está muito longe, né, mas não vamos desistir, não vou desistir disso nunca. Irmãos, muito bem. Então, na semana passada, né, vocês escutaram a Rosângela, ela veio trazendo para nós um ensinamento sobre o que é, na verdade, um seminário, né? E o que é um seminário, gente? Um seminário, ele é, na verdade, uma semeadura. Ele é uma semeadura, né? Uma semeadura da palavra de Deus, aonde a palavra do Senhor ela é lançada, né, até nós, para que no nosso coração venha a produzir fruto, né? E frutos em abundância, 30, 60, 100 por um. E algo que é importante nós termos assim no seminário, nós queremos assim seguir, fazer bem o seminário, é nós termos perseverança. Em todos os dias, né? Todos os dias que tiver o seminário, nós podermos estar aqui. Talvez vai ter alguma dificuldade, mas faz força para estar aqui, sabe, irmãos? Então, produziremos frutos pela perseverança. O próprio Cristo diz isso. E hoje nós vamos ouvir falar, gente, de um tema, de um assunto que eu acredito assim que para mim foi um assunto que mudou completamente a minha visão de Deus, que é sobre o amor de Deus. Hoje nós vamos escutar sobre esse tema, né? O amor de Deus, ou Deus é amor. Para nós entendermos isso, irmãos, esse tema Deus é amor, nós temos assim que talvez fazer um mergulho um pouco mais profundo nas águas do Senhor, né? Nas águas, na própria Bíblia. Porque Deus, ao longo da história, meus irmãos, Deus ele foi sendo revelado e foi se revelando aos povos aos poucos, né? Aos poucos. Então, por exemplo, eu queria que vocês pegassem uma citação bíblica para nós vermos isso aqui, né? Está lá no livro do Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. Uma vez teve uma pessoa que foi ler na missa e falou, né, no lugar de falar leitura do livro do Êxodo, né, falou leitura do livro do Exodó, né, não sei de onde que tirou isso. Bem, mas tá. Êxodo 3, versículo 14.
Aliás, Êxodo 3, versículo 13 e 14. O 15 também pode ser. Se decida, homem, o que é isso, né? Não. Mas tá, assim, só para nós colocarmos essa passagem aqui no contexto histórico, que eu acho importante. Então, esse fato aqui que nós vamos ver, gente, ele aconteceu mais ou menos pelo ano 1250 antes de Jesus Cristo, sabe? Ou seja, bastante tempo atrás. Moisés, quem era Moisés? Porque aqui nos vai falar da história de Moisés. Então, Moisés, ele foi um menino que, quando ele nasceu, ele foi perseguido, né? Não ele, mas na verdade todos os meninos hebraicos. O faraó disse assim que os hebreus estavam ficando numerosos demais. Então era necessário matar uma parcela para quê? Para ter um controle do número. Tem muitos escravos, podem ficar perigosos se multiplicarem-se, né, em número. E ele mandou matar. E a mãe de Moisés, né, que se chamava Joquebede, o que ela fez? Ela pegou e conseguiu esconder Moisés por 3 meses. E depois tem aquela famosa história que ela solta Moisés no rio, né, ela faz um cesto de junco, né, coloca betume ali para não afundar, depois coloca no Nilo, né, tá tudo no capítulo 1 ali, capítulo 1 e 2 do livro do Êxodo. E solta no rio, né? E a irmã de Moisés, que se chamava Miriam, né? Maria, né? Aportuguesando o nome Miriam, né? Que é o nome hebraico. Miriam vai acompanhando, né? O rio Nilo levando aquele cesto, e ele para na residência da irmã do faraó. E a irmã do faraó pega aquele menino, né, tira dali e cria aquele menino como se fosse seu próprio filho. Então, e os primeiros 40 anos de Moisés ele cresce na corte do faraó. E Moisés, ele crescendo na corte do faraó, Moisés ele viveu 120 anos. Quando ele tinha aproximadamente 40 anos, que ele descobre que ele era hebreu, ele acaba matando um egípcio para ele defender um hebreu. Só que para ele, Moisés, ele não era escravo na terra do Egito. Muito pelo contrário, ele fazia parte da corte, né, do faraó. Era um príncipe do Egito, até saiu um desenho, né, com esse nome, né, o príncipe do Egito, que é um desenho muito bom de passar para as crianças, né, para evangelizá-los. Desenho muito bem feito. E quando Moisés descobre isso, o que acontece? Moisés ele acaba fugindo de Israel. Não vou entrar muito em pormenores aqui porque não vem ao caso, mas ele acaba fugindo ele acaba fugindo do Egito, e ele vai até uma região chamada Midian, onde ele vai conhecer um homem chamado Jetro, e ele vai acabar se casando com a filha mais velha de Jetro, que se chama Zípora ou Séfora, depende da tradução da Bíblia que você pega. Ele acaba casando com essa mulher, e ele vai trabalhar lá junto com Jetro. Ele vai trabalhar como pastor de ovelhas. Ele vai ficar mais 40 anos cuidando de ovelhas. E numa determinada vez que ele estava cuidando das ovelhas, uma das ovelhas escapa e ele vai atrás dessa ovelha. E quando ele chega na montanha, ele percebe que havia uma coisa muito estranha na montanha, né? Qual era? O que tinha na montanha? Tinha um fogo, né? Um fogo que estava pegando num arbusto, como era comum de pegar muitas vezes, pegar fogo em arbustos no deserto, por causa da temperatura, mas aquele arbusto ele pegava fogo, mas ele não se consumia. E Moisés estranhou aquilo, e eu vou lá ver o que é isso. E quando ele chega diante daquele arbusto, Deus se revela para ele. Deus vai dizer para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Moisés tira, e Moisés começa a conversar com Deus, e Deus se revela a Moisés dizendo que ele escutou o lamento do povo que estava no Egito.
e que Deus iria libertar esse povo do Egito, e que estava enviando ele, Moisés, para libertar o povo do Egito. E Moisés, quando fala assim, estão me enviando para libertar o povo do Egito, o que Moisés fala? Não, Senhor, né? Eu não, né? Moisés, a gente percebe nesse capítulo 3 que várias vezes ele tenta fugir desse chamado de Deus. E uma hora ele diz assim, olha, eu tenho a língua presa, não consigo falar direito, porque Moisés era gago, né? E Deus fala para Moisés, mas teu irmão Araão falará por ti. E aqui até que Moisés decide, no caso, né, cumprir a missão que Deus deu, né, que nós vamos então para o versículo 13, diz assim, Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama, eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés, assim falará aos israelitas, é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Veja, aqui, como dizia Dom Henrique Soares, aqui Deus respondeu e não respondeu. Perceberam? Né? Quem te enviou, Moisés? Eu sou, me enviou. Né? O nome de Deus era tão sagrado, gente. Esse nome de Deus, na verdade, ele é impronunciável do hebraico para nós aqui no português. Porque o nome de Deus, ele tem a letra assim, é YHWH. Alguém pronuncia isso? Não, ele é impronunciável. O nome mais próximo que nós temos disso é Iavé. Iavé, né? Alguns chamam de Javé, outros chamam de Jeová. Os hebreus, gente, eles, pelo nome de Deus ser sagrado, o que eles fazem? Eles não pronunciam o nome do Senhor. Eles pronunciam El Shaddai, Adonai, Elohim, né? Que são determinações que se atribuem a Deus. Que diz, é o Senhor, é Deus. Mas veja, meus irmãos, aqui Deus já demonstra para com o povo que Deus já demonstra, eu estou vendo o que vocês estão passando. Sabe, nós percebemos nisso, que Deus ele não está distante da gente. Que mesmo aqui Deus não se revelando plenamente, e claro, nós não vamos julgar a Deus por que ele não se revela plenamente para nós. Né? Porque a nossa cabeça, por mais inteligente que nós possamos ser, a nossa cabeça nunca vai entender a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, alguns teólogos dizem isso, e eu acredito nisso também, mas é um ponto de vista meu, que nem na eternidade a gente vai chegar a conhecer plenamente a Deus, de tão grande que Ele é. De tão grande que Ele é. Por isso, meus irmãos, Deus não é para ser entendido, Deus ele é para ser adorado. Mas veja que aqui Deus ele se demonstra como eu sou aquele que sou, né? Então esse nome que Deus dá, esse nome que Deus se dá, eu sou aquele que sou, né? E aqui nós entramos nesse grande mistério de quem é Deus, porque Deus, a gente não pode dizer, preste bem atenção no que eu vou falar, a gente não pode dizer assim, Deus existe. Sabe por quê? Porque a existência tem um começo e pode ter um fim. E Deus não teve um começo. Se nós usássemos um termo, né, Deus sempre existiu. Né? De vez em quando, eu sou professor, né, meus alunos perguntam assim, professor, mas como isso? Deus sempre existiu. Mas e antes, há milhões e milhões de anos atrás, o que era?
Eles já me pegaram com essas perguntas alguma vez e eu pensando, acho que Deus me deu a resposta para isso, né? E é uma resposta simples. Nós muitas vezes queremos colocar Deus como se Deus fosse um resultado do tempo. Deus não é resultado, não foi o tempo que criou Deus, foi Deus que criou o tempo. É diferente. E a gente pensa muitas vezes assim, se fosse comigo eu faria diferente, né? Ainda bem que não é com você, nem comigo, ainda bem que é Deus que faz as coisas. Que Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele faz tudo. Mas aqui já mostra que Deus estava preocupado com o seu povo. Preocupado com o seu povo, vendo, Ele quer libertá-lo, Ele quer fazer uma aliança. O que é isso? Deus quer ficar perto do povo. Fazer uma aliança significa isso. Ele quer ficar perto. Vamos ver como Deus é revelado no Novo Testamento? Claro, de Moisés até Jesus, passam-se 1.200 anos. Vamos lá para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo... Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo... No versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Aqui nós temos o famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquele texto maravilhoso, gente, em que é ensinamento de Jesus. Ele é chamado de o coração do Evangelho. Sabe? O coração do Evangelho, na Bíblia Ave Maria, página 1290, né? Ali essa parte, e aqui é a parte que Jesus nos ensina a orar, né? Então os discípulos perguntam para Jesus, né? Senhor, né? Como devemos orar? E aí Jesus vai respondê-los, e numa das partes Jesus diz isso aqui: eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vocês estão vendo como que Jesus apresenta Deus? Como que Deus se apresenta para Moisés naquele tempo? E foi assim que deveria ser, porque Deus é perfeito, né? Deus se apresenta para Moisés como quem? Como eu sou, Yahvé. Como que Jesus, Deus encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como que Ele nos apresenta a Deus? Como Pai. Como Pai. Olha que lindo isso, gente. Porque quem é o Pai para a gente? E aqui eu quero fazer uma alusão, meus irmãos. Porque o catecismo da igreja, né, eu vou pegar algumas citações do catecismo. O catecismo é esse livrinho aqui, né, o meu é esse livrinho amarelo, aqui, essa aqui é a edição típica vaticaniana, né, mas tem um de capa preta, que tem as letras maior do que esse, né, e alguns outros modelos. Esse livro aqui, gente, o catecismo da igreja, ele é maravilhoso quando ele fala dessa parte do Pai, dessa palavra. Olha o que ele diz aqui, eu quero começar a pregação, esse ensino por essa palavra. No parágrafo 2779, é lá no finalzinho do catecismo, né? Aqui estão umas 20 páginas de acabar o catecismo. Diz assim, ó: a purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural e que influenciam nossa relação com Deus. Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. O que quer dizer isso? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos problema no nosso relacionamento familiar. Por causa do pecado, o pecado é o tema da semana que vem, né? Já vou adiantar. Então, por causa do pecado, nós não conseguimos ver as coisas com clareza. As realidades espirituais nós não conseguimos ver com clareza. Eu gosto de comparar assim, né? Por exemplo, esse vidro que nós temos aqui na sede, né? Ele é um vidro, vamos dizer assim,
Eu não sei como é que classifica vidro, gente, então me perdoe. Mas ele é um vidro liso, né? Ele é fumê, mas ele é liso. Ou seja, você consegue ver por esse vidro. Vocês já viram aqueles vidros que são assim, tipo meio gotejado, ou riscado, que ele tem tipo um relevo? Já viram aqueles vidros desse jeito? A gente olha por aquele vidro, a gente vê alguma coisa lá fora, mas vê tudo distorcido, a gente não consegue ver claramente. Muitas vezes é o tipo de imagem que nós temos por causa do pecado. O pecado ofusca a nossa visão das realidades celestes. E muitas vezes nós vemos Deus mais ou menos dessa forma, né? Porque quando diz aqui que Jesus fala, quando orardes, dizei Pai Nosso, tem muitas pessoas que têm uma experiência negativa com o Pai, sabe? E talvez essa experiência negativa pode ser que seja culpa do pai, pode ser que não seja, né? De um pai que muitas vezes não deu atenção, de um pai que muitas vezes foi omisso, de um pai que muitas vezes foi um carrasco, sabe? Então, nós vemos, infelizmente, né, gente, nós vemos casos de pais, né, que violentam as suas filhas ou tentam importunar sexualmente as filhas. Então, o que o catecismo está falando aqui? Ele está falando que essa purificação do coração, a gente purificar até mesmo essa imagem de Deus, porque se nós olhamos a Deus como Pai, dessa forma, da forma de um Pai terreno, nós temos um Deus falso. Nós criamos uma imagem dentro da gente de um Deus falso, porque Deus não é assim. E tem outra parte do catecismo, gente, lá no parágrafo 219, que diz assim que o amor de Deus, ele supera o amor humano, o amor de uma mãe para com o filho, o amor de um esposo para com uma esposa, o amor de Deus transcende. Agora, se você teve um pai, se você teve a graça de ter um pai, né? Um pai abençoado, um pai que soube te dar carinho, que soube te educar, que você percebe que esse pai se sacrificou por você, assim como meu pai fez comigo, e está lá no fundo. Te amo, paizão querido do meu coração. Lá. Então está lá no fundo. Meu pai foi assim, minha mãe também. Mas se você teve essa sorte, que graças a Deus eu tive, de ter um pai desse jeito, Deus como é, gente, Deus é melhor do que isso. Deus é melhor do que o nosso pai terreno, sabe? E se nós tivermos a graça de ter um pai e uma mãe que reflete o amor de Deus, que bênção, meus irmãos. Mas saiba que Deus te ama mais do que o teu pai te ama, que o teu pai terreno te ama. Deus te ama mais do que tua mãe terrena te ama. Esse é o nosso Pai. E assim eu sentia muito no coração quando rezava e me preparava para isso, para bater muito forte nessa palavra, né? Essa palavra de Pai. Porque, meus irmãos, eu lembro, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Eita bênção, né? Qual é a maior bênção que vocês têm na vida de vocês? Os filhos? Eu sei, é unânime isso, sabe? Para qual pai ou mãe você fala é unânime. Se você ainda não é pai e não é mãe, talvez está faltando uma parte na tua vida do sentido da palavra amor. Não que você seja imperfeito, imperfeita, todos nós somos. Mas, assim, gente, é uma coisa que não tem explicação. Pais e mães, né? A gente nem conhece a criaturinha que está lá na barriga, né? Que está na barriga da esposa. E você já é louco por ela. Sabe? Não tem explicação, né? E eu sei assim que Deus me curou muito, gente, curou muito o meu coração, porque a gente sempre ouvia falar de Deus, assim, e pregava e tudo, mas assim, eu tive uma experiência com Deus muito, muito bonita com o nascimento dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, graças a Deus, né? O Francisco, né, que é o maior, que tem 11 anos, né? A Rafaela, que tem 8 anos,
e que o tio Cida ali é padrinho dela, né, compadre? E tem o Miguel, né, de 4 anos. E assim, uma vez eu estava perto assim de um dos meus filhos, não lembro do qual deles, mas tanto faz, podia ser de qualquer um, né? Eu estava assim perto, estava olhando aquela criança, admirando a criação de Deus, porque o Salmo 138, ele vai dizer assim, né? Quando tu me formaste no seio de minha mãe, quando fui formado ocultamente nas entranhas subterrâneas, né? Ou seja, eu olhando aquela criança e sabendo que ali estava uma criação de Deus, confiada a meus cuidados, né? E eu olhava, e criança é a coisa mais linda do mundo, né, gente? E eu olhando aquela criança e contemplando e louvando a Deus e amando aquela criança e ao mesmo tempo chorando porque me vinha essa citação do catecismo que dizia que o amor de Deus é maior do que o amor humano, né? Eu amava aquela minha criança e ainda amo as minhas crianças ao ponto de dar a minha vida por elas sem pestanejar. Mas não é porque é mérito meu, não, é porque Deus colocou essa graça em mim, e mais do que isso, e ali eu sentia o quanto que Deus me amava, porque eu sou louco por causa dos meus filhos, mas ali eu sentia o que eu sentia, que o amor que Deus tinha para comigo era maior do que aquele amor que eu estava sentindo para com os meus filhos, porque Deus é assim, gente. Deus, Ele quer ter a você, Ele quer ter a mim, de que jeito? Pertinho dEle como pai, sabe, como aquele pai carinhoso que brinca, que abraça, que dá amor, que dá carinho, que dá afeto. É assim que Deus quer você perto dEle. Porque o que machuca um coração de um pai, o que machuca um coração de uma mãe, é quando o filho se distancia, né? Isso machuca o coração de um pai, isso machuca o coração de uma mãe, mas ali Deus é assim, gente. Deus nos quer pertinho dEle, Deus quer que eu tenha intimidade com Ele. Por isso nós somos convidados, nós como irmãos, ó Pai Nosso. Meu irmão, se você se sente sozinho, bem-vindo à igreja. Aqui somos todos irmãos. Por que você ainda está sozinho? Por que você não entrou nessa família que você é bem-vindo? E veja, quando a gente diz Pai Nosso, nós estamos nos revelando, estamos revelando a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Senhor, eu sou teu filho. É isso que eu estou dizendo. Senhor, eu sou teu filho, eis-me aqui, Senhor. Portanto, meus irmãos, não tenha medo de deixar-se amar por Deus. Não tenha medo. Só que nós temos que limpar da nossa mente a ideia que nós temos da palavra amor. Porque hoje em dia, meus irmãos, a palavra amor, ela está tão fora de vocabulário, assim, fora do sentido correto do vocabulário, que é triste, né? O que virou a palavra amor hoje? Virou sinônimo do quê, gente? Virou sinônimo de prazer, virou sinônimo de sexo livre, virou sinônimo de vida fácil, né? Mas o real sentido da palavra amor, meus irmãos, eu acredito, é um ponto de vista meu novamente, tá? Porque se eu falar besteira aqui, se sair alguma besteira que fale a nível de doutrina, a culpa é minha, tá? Eu não quero falar bobagem, eu procuro estudar, eu sei que devo muito a questão ainda de estudar mais, mas assim, eu quero morrer fiel à Santa Igreja Católica, né? Ao Santo Padre. Eu quero ter essa fidelidade à Santa Igreja como filho, que não questiona, mas que obedece. Então, assim, eu acredito que o maior sinônimo que nós temos para a palavra amor, o maior sinônimo é a palavra sacrifício. É a palavra sacrifício.
Eu acompanhei, né, claro, acompanhei as gravidez e o nascimento das minhas crianças. E assim, a minha esposa, né, que é irmã do Cid, a Solange, ela teve, assim, acho que umas 2 gravidez, e depois no período da amamentação, ela teve o problema de ter, assim, um problema que de vez em quando acontece com as mulheres que amamentam, que é rachar o bico do seio, né? Assim, quando ela ia dar de mamar para as crianças, ela se torcia tudo, via assim que aquilo nela estava doendo, né? Mas ela não deixava faltar o alimento para a criança. Está entendendo? O amor, sacrifício. Né? Ou seja, aquilo ali não era prazeroso, provavelmente, mas a criança precisa daquilo. A criança de noite, né? Lá 2:30 da madrugada, você naquele sono, né? A produção de ramela a 1000 por hora, né? Lá no teu olho, a criança chora. E bênção, né? Você vai lá, levanta, pega a criança, embala, né? Leva para a mãe para dar de mamar um pouquinho. E você lá, né? Mas você é firme, né? Não reclama, até reclama, né? Mas vai lá e faz, né? O gesto de amar. Olha, o amor é sacrifício. O amor é sacrifício. Eu acompanhei, né? Quando a minha sogra, ela já faleceu, ela faleceu de câncer. Fez 8 anos agora, né? E eu via o meu sogro cuidando da minha sogra no hospital. Né? Nunca falei para ninguém, nem para o Cid, nem para nenhuma pessoa, mas eu vi um homem que ama uma mulher de verdade ali. Por quê? Porque amou naquele momento que ele jurou no altar fazer, na saúde e na doença, acompanhando, né? Aonde ela estava, acompanhando aquela doença no sacrifício. Isso é amor. Se perguntar para você associar uma imagem de alguém que te ame, você pensa primeiramente na tua namorada, na tua esposa ou na tua mãe? Na mãe, né? Veja, gente, porque a palavra amor, ela está ligada à questão do sacrifício. Ela está ligada à questão do sacrifício porque sair por aí, tendo relação, sexo livre, relação com todo mundo, isso é muito fácil. Descartando pessoas como se chupa uma laranja e joga fora, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Mas isso não é sacrifício. Isso não é amor. Isso é usar. Usou e jogou fora, né? Então, aqui, meus irmãos, veja que esse termo, né, e o grego, ele o grego, a língua grega, ela é maravilhosa, assim, no seguinte sentido, de algumas palavras, assim, claro, eu digo assim, em algumas coisas que eu vejo o Padre Paulo Ricardo explicando alguma coisa do grego, eu não sei nada de grego, né? A única coisa que eu sei do grego é que eles vivem na Grécia e é lá na Europa, né? E acabou, né? Então, assim, banha lá o Mar Egeu, o Mar Tirreno, né, perto do Mar Mediterrâneo, e isso, né, assim. Mais algumas coisinhas relacionadas à história, que é a minha área, né, mas a gramática grega eu não sei, mas eu sei, assim, que no grego existem 3 definições para a palavra amor, né. Aqui para nós existe uma só, lá para o grego existem 3. Existe o amor philos, né, por exemplo, a palavra filosofia, né, o amor philos, que é o amor de amigo. É como a gente diz aqui no Brasil, eu gosto daquela pessoa, sabe? Então é o amor philos, né? Existe o amor eros, que é o amor dos esposos, né? Por isso que vem a expressão erótico, vem daí, né? É o amor que se refere ao amor que chega a relação sexual, tal, é o amor eros. E existe a forma mais sublime de amar, que os gregos chamam, que é o amor ágape.
Esse amor ágape é o amor em que a pessoa ama a outra sem exigir nada. Sem exigir nada. Você ama sem esperar retribuição. É o amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com uma filha, de um filho para com o pai. Graças a Deus nós temos essas 3 formas de amar dentro do nosso coração, porque nos foram colocadas por Deus. Elas nos foram colocadas por Deus. E assim, meus irmãos, essa palavra, no caso, amor, né, a gente vê isso plenamente aqui, olha. Querem uma demonstração de sacrifício maior do que essa? Se não fosse um Deus que tivesse feito isso por você e por mim, nós não teríamos esperança nenhuma de salvação. Nenhuma. Porque quando o ser humano se entrega ao pecado, o ser humano se torna escravo do pecado. Né? E Jesus vai dizer isso lá no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Não, desculpe. É João capítulo 8. Jesus vai dizer isso, né? Todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Né? Mas se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Olhem, meus irmãos, a questão do amor-sacrifício. Eu acredito que Jesus podia sair dessa cruz? Podia. Ele era Deus. Era Deus? Não, desculpe. Ele é Deus. Ele podia ter saído dessa cruz, podia ter abandonado tudo. Sabe por que ele não fez isso? Por causa de você. Por causa de mim. Porque Deus, Ele nos criou. Quando Deus cria o ser humano, o homem e a mulher no paraíso, Deus cria o homem e a mulher para quê? Para que o homem e a mulher fiquem junto de Deus. E o pecado vai romper isso, e nós vamos escutar isso na semana que vem. Mas Deus já no mesmo dia, no mesmo ato que o homem e a mulher saem do paraíso, e assim, não é Deus que expulsou eles, foram eles que se expulsaram. Porque Deus falou, olhe, não coma desse fruto, porque vós morrereis. Eles foram lá e comeram, né? É como a gente diz, assim, Deus vai condenar aquela pessoa para o inferno. Não, Deus não condena ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno por livre iniciativa. É porque decidem na sua vida viver longe de Deus. E aí, como decidiram viver longe de Deus e foi uma escolha pessoal, como que essa pessoa depois da morte vai passar a eternidade longe de Deus, vai passar a eternidade junto com Deus, se em vida resolveu ficar longe? É uma questão de justiça e é uma questão de escolha. Então, meus irmãos, aqui nós temos o que nós temos, justamente isso, né? Talvez o grande milagre de Jesus. O grande milagre de Jesus foi aceitar o que foi aceitar a cruz. Aliás, um dos grandes milagres. Na paixão, na sua paixão, quando ele rezava no Getsemane, ele dizia isso, Pai, afasta de mim esse cálice, mas no entanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deus afastou o cálice de Jesus? Deus afastou o sofrimento de Jesus? Não. Mas por que isso, meus irmãos? Como eu disse no começo, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Por que Deus fez isso? Deus fez isso por causa de você. Uma vez São Boaventura, ele se encontrou com outro santo, com Santo Tomás de Aquino, se não me engano os dois eles eram contemporâneos, lá pelos anos 1200, e São Boaventura escreveu muito bem sobre o amor de Deus, a paixão de Cristo, tudo isso, esse relacionamento entre ele e Deus, né? Entre Deus e os homens. E São Tomás de Aquino é chamado o doutor angélico, né? Ele escreveu uma obra chamada Suma Teológica, que é considerada hoje ainda a maior obra de teologia dentro da Igreja Católica, e a maior obra de teologia cristã. A Suma Teológica. Vou comprar e vou ler ainda esse livro. E ele disse assim, né, São Tomás, lendo aquilo que São Boaventura falou, ele disse assim, o que você, qual é a fonte, aonde que você pesquisou, aonde é que você leu para tirar isso? E São Boaventura tirou um crucifixo, tudo assim, amarelado já, de tanto que ele beijava aquele crucifixo. Ele falou, está aqui meu livro.
É daqui que eu tiro as coisas sobre a questão do amor a Deus. Meus irmãos, Deus podia muito bem não fazer isso aqui. Deus podia muito bem ter um amor prazeroso, conforme nós achamos que é amor hoje. Não, mas Ele quis fazer isso aqui por causa de você. Ele quis se sacrificar por causa de você e por causa de mim. Ele quis morrer por causa de você e por minha causa. Mas assim, por você, pessoalmente. O amor de Deus, diz o catecismo, gente, lá no parágrafo 2793, bem no finalzinho também, vai dizer assim que o amor de Deus é sem fronteiras. Qual é a fronteira aqui do município de Prudentópolis, indo aqui para Guarapuava? É a serra, né? Ali o viaduto do Tigrinho, dá uns 20 quilômetros, um pouquinho mais, né? Aqui pro lado leste, aqui indo para Ponta Grossa, é mais perto ainda, né? Ali na região do Manduri, dá uns 10 quilômetros daqui. É longe fazer tudo isso a pé? De carro não, mas a pé é longe, são uns 30 quilômetros. O amor de Deus é sem fronteiras, o amor de Deus é maior que isso. Se nós pegarmos o estado do Paraná, né, lá de Paranaguá até Foz do Iguaçu, né, pela BR-277, dá 700 e poucos quilômetros, se não me engano. É longe? É muito longe. Mas o amor de Deus é sem fronteiras, o amor de Deus é maior do que isso. Se nós pegarmos a América do Sul, né, já vamos pular o Brasil direto, vamos para a América do Sul, América Central, América do Norte, cruza do Polo Norte ao Polo Sul, basicamente, o continente. Mas aqui está dizendo, o catecismo diz, que o amor de Deus ele é sem fronteiras, ou seja, ele é maior do que isso. Se eu pegar o sistema solar, Plutão, que é um planeta anão, foi rebaixado para a segunda divisão dos planetas. O Plutão, esse tempo atrás, né? Era da primeira, foi para a segunda. O Plutão demora 240 ou 248 anos para dar uma volta em torno do Sol, anos terrestres. Tá? Não sei quantos milhões ou bilhões de quilômetros aqui nós, né? Ou seja, passa-se não sei quantas gerações, né, aqui na Terra para que Plutão dê uma volta em torno do Sol. Mas o catecismo está dizendo que o amor de Deus ele é sem fronteiras. Ou seja, o amor de Deus ele é maior do que isso. O universo tem fim? Bem, pelo que a gente sabe, a gente não sabe hoje ainda, né? Não tem uma comprovação se ele tem fim, se ele não tem fim. Mas o amor de Deus ele é sem fronteiras. Ou seja, o amor de Deus, meus irmãos, ele engloba tudo, ele envolve tudo, ele perdoa tudo, ele acolhe tudo, mas ele respeita a tua liberdade. Ele respeita a tua liberdade. Deus, com todo esse amor que Deus tem para conosco, ele bate na porta do nosso coração e só deixa a gente entrar ele só entra nesse coração se assim nós o permitirmos. Deus respeita a tua liberdade. Mas se Deus é tão grande, é tão amoroso assim, por que Deus não se revela? Não, porque, meus irmãos, uma pessoa que ama não se mostra. Uma pessoa que ama não se mostra. Tanto um esposo quanto uma esposa que ama verdadeiramente o seu marido, o seu cônjuge, né, ele se guarda só para ele. Não precisa ficar se mostrando por aí, né? Então o amor ele não é espalhafatoso, ele não tem esse negócio de se pavonear, né, como pavão lá que, né, abre, né, a cauda, que diga-se de passagem, é linda e maravilhosa a cauda do pavão, né? Porque foi Deus que criou, né? Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso, Deus não fica se mostrando. Deus não fica se mostrando. Mas Deus quer que nós o descubramos, porque Deus é um tesouro. Deus é um tesouro escondido. E Deus nos permite, pela nossa razão, pela nossa inteligência, nós chegarmos até Ele.
nós chegarmos até Ele. E assim, meus irmãos, e como diz São Tiago, né, gente, Deus, Ele é muito bom, e Deus, Ele é inacessível ao mal, né? Só vou pedir assim para vocês anotarem, lá está em Tiago 1, versículo 13, carta de São Tiago. Deus é inacessível ao mal. O mal não pode atingir Deus. Deus não pode tomar uma medida que seja uma medida contra o amor, porque Ele é amor. A única definição que nós temos de Deus na Bíblia, a gente foi dada por São João, está lá em João, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. 1 João 4.8,16. Não, inverti a vírgula e o ponto. 1 João 4,8.16. Deus é amor. É a definição que João dá para Deus. Mas na nossa vida, meus irmãos, por que tem o mal? Santo Agostinho responde, diz assim que Deus, Ele é incapaz de fazer o mal. Deus não pode fazer o mal. Mas às vezes Deus permite que o mal aconteça. Para quê? Porque Deus, sendo Deus, é capaz de do mal tirar um bem maior. Esse é o nosso Deus. Nós, volto a dizer para vocês, nós não somos capazes de entender isso, né? E se a gente diz assim, mas eu quero entender, eu quero descer, esqueça, meu irmão, não viu? Tem teólogo que acha que nem na eternidade a gente vai entender plenamente a Deus, talvez. De tão grandioso que Deus é. E olhe que como seres que nós somos, quando passarmos pela experiência da morte, a nossa inteligência se abrirá. E se formos salvos, entenderemos por que fomos salvos. E se fomos condenados, entenderemos por que fomos condenados. E falaremos, né, ou salvos ou condenados, que foi justo, né? Ou se passarmos pelo purgatório, entenderemos que foi justo, né? E graças a Deus, né, meus irmãos, que tem um tal de purgatório, se não tivesse, o negócio estava feio. Mas assim, então saberemos de tudo isso. Saberemos de tudo isso. Mas, irmãos, mesmo que as coisas que aconteçam na tua vida queiram colocar tudo o contrário, dizendo que Deus não te ama,